Quando todos pensavam que o caso do engenhoso sistema de freios da McLaren já estava encerrado, surgiu uma nova reviravolta na batalha com a Red Bull sobre como a McLaren controla a temperatura dos pneus traseiros melhor do que qualquer outra equipe. Este novo capítulo da discussão entre as duas equipes revelou pela primeira vez algumas das teorias mais mirabolantes que a Red Bull criou para explicar o que a McLaren está fazendo. Agora, em meio à corrida por respostas sobre o que exatamente a McLaren está fazendo, um uso fascinante de tecnologia não foi imediatamente considerado ilegal pela FIA. A busca por explicações sobre por que a Red Bull venceu a McLaren em Imola ganhou uma nova reviravolta com a revelação de que a FIA emitiu duas diretivas técnicas consultivas nos dias que antecederam a corrida. Pessoas de dentro da Red Bull acreditam que não é coincidência a intervenção da FIA para esclarecer como interpreta o regulamento ter vindo antes de um fim de semana em que o desempenho da McLaren não foi o mesmo. Mas a McLaren insiste que seus carros não foram impactados de forma alguma pelas diretivas técnicas emitidas pela FIA. Mais uma vez, a McLaren sente que seus rivais estão enganados ao pensar que ela tem alguma solução mágica que fez do MCL39 o líder da Fórmula 1. E insiste que qualquer vantagem que tenha neste ano se deve apenas à sua boa engenharia. As diretivas técnicas emitidas antes de Imola abordaram duas áreas diferentes. Uma, esclarecendo os materiais e a fixação dos skid blocks para evitar que as equipes contornem os testes de sonda que medem a espessura das pranchas após as corridas. Esse tema causou muitas discussões em meados de 2022 e houve várias desclassificações por desgaste excessivo da prancha desde aquela época. A mais recente foi a da Ferrari de Lewis Hamilton na China. Não se sabe exatamente a quem essa diretiva visava, mas qualquer equipe que estivesse explorando os skids teria que andar com seu carro mais alto em Imola. Fontes da McLaren enfatizaram que não precisaram fazer nenhuma mudança no carro nem em seus métodos de trabalho. Já a segunda diretiva técnica tinha mais interesse e mais relevância em termos da atenção que tem sido dada à vantagem da McLaren no controle da temperatura dos pneus. Era um documento diferente da diretiva do skid block porque não continha nenhuma orientação formal nem mudanças sobre a interpretação do regulamento. Na verdade, foi apenas a publicação de uma comunicação entre a FIA e a Red Bull, que revelava algumas perguntas da Red Bull sobre dispositivos e procedimentos que poderiam vir a ser permitidos no resfriamento dos pneus. Esse tipo de diálogo entre as equipes e a FIA, em que ideias são sugeridas apenas para serem rejeitadas, costuma ser usado para expor conceitos que os rivais poderiam estar usando para explorar brechas no regulamento. Como a FIA publica frequentemente essas orientações para todas as equipes, elas acabam se tornando notificações formais sobre sistemas ou procedimentos que a FIA acha que as equipes não deveriam utilizar. Portanto, ao questionar ideias de design que gostaria de introduzir e receber um não, a Red Bull acabaria impedindo que as outras equipes utilizem ou continuem utilizando esses sistemas ou algo semelhante. O que não está claro é se isso de fato alterou o que outras equipes estariam fazendo. Mas a Red Bull definitivamente tem suspeitas de que algo mudou na McLaren desde Miami, o que fez o carro perder a enorme vantagem que tinha no gerenciamento da temperatura dos pneus. A correspondência é fascinante. Ela oferece a primeira visão real das teorias que uma adversária acha que a McLaren poderia estar fazendo e o que a FIA pensa sobre alguma dessas ideias. O site The Race teve acesso a uma cópia dessa diretiva técnica com várias perguntas da Red Bull sobre designs e procedimentos relacionados ao resfriamento dos pneus, além de algumas respostas da FIA sobre o que ela considera permitido ou não. Uma das áreas de discussão aborda o uso de gases dentro dos pneus, especialmente as circunstâncias em que as equipes podem substituir o ar fornecido pela Pirelli. Por meio de uma combinação dos regulamentos técnicos e de diretrizes técnicas anteriores, a FIA permite só uma única troca de gás. Perguntou-se se era permitido fazer essa troca a partir de um dos próprios reservatórios delas, mas abastecido com o gás da Pirelli, e a FIA respondeu que sim, é permitido.
Há uma regra que afirma que qualquer forma de resfriamento que possa afetar o pneu ou a roda enquanto o carro estiver na garagem ou no pit lane é proibida. Foi perguntado se ela também cobre o que pode ser feito no grid. A ideia aqui seria que uma equipe aplicasse truques de resfriamento assim que os carros chegassem ao grid, ajudando a controlar melhor os pneus. A FIA reconhece que o grid não é explicitamente mencionado no regulamento, mas sugere que qualquer forma de resfriamento ou aquecimento das rodas para controle de temperatura no grid infringiria o artigo que veta qualquer ação que ajude as equipes a aquecer ou a manter a temperatura dos pneus. Também foram feitas perguntas sobre equipes que resfriam ou aquecem suas garagens para influenciar as temperaturas. E a FIA afirmou que não proibirá o uso de ar-condicionado para manter um ambiente de trabalho confortável. Mas se for constatado que ele está sendo usado para influenciar a temperatura dos pneus, a FIA interviria. Outra parte da discussão envolve o esclarecimento do uso de qualquer fluido dentro do conjunto das rodas para ajudar a controlar melhor as temperaturas. A FIA divide esse ponto em dois tópicos distintos: gás e líquido. Ela afirma que o uso de gás nos tambores das rodas é permitido, desde que o design da roda esteja em conformidade com os regulamentos e nenhuma outra regra seja infringida. No entanto, qualquer vazamento significativo de gás no tambor da roda, com o intuito de esfriar ou aquecer o aro da roda, não seria permitido. No que diz respeito a líquidos, a FIA enfatiza que eles não são permitidos dentro do tambor da roda. A única exceção são os sistemas hidráulicos de freio. A parte mais fascinante dessa correspondência entre a Red Bull e a FIA são as ideias de design sugeridas como forma de ajudar o gerenciamento da temperatura dos pneus. A maioria envolve a transferência de algum tipo de líquido para esfriar o conjunto da roda. Vamos revelar essas sugestões em primeira mão. Películas preenchidas com fluido no conjunto da roda. Uma dessas ideias é encapsular um fluido refrigerante entre camadas laminadas da carenagem da roda para transferir calor entre as superfícies da própria carenagem. A lógica aqui é que as regras atuais regulam estritamente os dutos de entrada e saídas de ar para resfriamento que estão em contato direto com o fluxo de ar do carro. Mas e se algo estiver entre essas superfícies que formam os dutos? A teoria sugere que esses volumes não estariam em contato direto com o ar e, portanto, não poderiam ser considerados como parte da carenagem e estariam sendo preenchidos com fluidos para absorver o calor das superfícies externas. Assumindo que fluido nesse contexto signifique líquido, a FIA afirmou que consideraria esse dispositivo ilegal por dois motivos. Primeiro, por violar o artigo 11.5, que proíbe o resfriamento líquido dos freios. Segundo, porque poderia violar o artigo que diz que somente se permite aquecer pneus com cobertores térmicos. Além deles, só o movimento do carro pode ser usado para aquecer ou manter a temperatura das rodas, cubos ou freios. Também foi levantada a hipótese de uma equipe explorar a permissão no regulamento para vazamentos incidentais mínimos, deixando o líquido vazar pela laminação de fibra de carbono. Esse vazamento poderia atingir o fluxo de ar ou componentes mecânicos com a intenção de reforçar o resfriamento. A FIA também respondeu com um firme não. Fluido dentro de um reservatório na carenagem da roda. A ideia aqui seria ter um reservatório de fluido de refrigeração dentro da carenagem da roda, que poderia ser liberado para ajudar no resfriamento. Esse líquido seria então transferido para um duto na carenagem da roda por meio de um tubo, sendo alimentado por movimentos do carro, como a aceleração. A FIA considerou que esse tipo de design seria ilegal, pois seria classificado como resfriamento líquido dos freios e também poderia infringir o artigo 10.8.4, que aborda a proibição de sistemas para controlar a temperatura dos pneus. Uma sugestão paralela, também rejeitada pela FIA pelos mesmos motivos, seria utilizar o vazamento do fluido por meio do laminado, explorando a porosidade do material, ou seja, pequenos furos permitindo a passagem do líquido para o fluxo de ar ou para componentes mecânicos. Fluido escondido em componentes mecânicos. Essa ideia é semelhante ao conceito de um reservatório dentro da roda, mas aqui o fluido não seria um elemento isolado. Em vez disso, o líquido ficaria armazenado dentro de um componente definido como parte do funcionamento mecânico do carro.
Depois seria transferido para a carenagem da roda para ajudar no resfriamento. O design poderia ser feito de forma que o fluido passasse diretamente do componente mecânico onde está armazenado para o fluxo de ar dentro da carenagem da roda ou por meio de vazamento incidental. A FIA rejeitou essa proposta com base nos mesmos fundamentos anteriores. Seria uma forma ilegal de resfriamento líquido dos freios e configuraria um sistema capaz de manter a temperatura dos pneus. Foi sugerido ainda um sistema diferente, em que o fluido seria transferido apenas de um componente mecânico da carenagem da roda para resfriar outro componente mecânico. Mais uma vez, a FIA considerou essa solução ilegal pelos mesmos motivos: o truque da garrafa d'água. Uma das ideias mais curiosas foi utilizar o fluido armazenado na garrafa de hidratação do piloto para ajudar a resfriar a carenagem da roda. Como o regulamento da Fórmula 1 não determina que os líquidos nessas garrafas sejam usados exclusivamente pelos pilotos, em teoria, seria possível utilizar esse reservatório com outra finalidade. A ideia seria canalizar o fluido da garrafa para ele passar diretamente pelo fluxo de ar dentro da carenagem da roda, ajudando no resfriamento. Uma variação seria fazer o fluido seguir até o piloto através da carenagem da roda, mas permitindo vazamentos incidentais. Isso poderia ser literalmente chamado de água de pneu, daquele mesmo tipo que Zac Brown foi visto bebendo no pit wall em Miami. Esse vazamento poderia atingir o fluxo de ar ou componentes mecânicos para reforçar ainda mais o resfriamento. A resposta da FIA foi clara. Independentemente de o líquido estar armazenado dentro da carenagem da roda ou ser direcionado até ela, ainda seria considerado resfriamento líquido dos freios, violando vários artigos. Resfriamento termoelétrico. Embora todos os conceitos envolvendo o resfriamento dos líquidos e da carenagem da roda tenham sido declarados ilegais, um outro ponto de interesse foi sugerido. E, curiosamente, nem tudo foi imediatamente descartado pela FIA. A proposta seria não usar líquido algum, mas sim criar um design que usasse resfriamento termoelétrico. Esses dispositivos são mencionados no artigo 15.4.1 do Regulamento Técnico. Ele proíbe materiais com mudança de forma que alguns sugeriram poder ser empregados na carenagem da roda, mas que são ilegais para uso nas rodas. Na lista de materiais totalmente proibidos na Fórmula 1, o regulamento inclui materiais com memória de forma, exceto os materiais piezoelétricos usados em sensores elétricos. Materiais piezoelétricos são substâncias que geram uma carga elétrica quando são submetidas a estresse mecânico, ou, ao contrário, mudam de forma quando são submetidos a um campo elétrico. Em teoria, seria possível criar um design que usasse esses materiais piezoelétricos para ajudar a resfriar sensores elétricos dentro da carenagem da roda, e assim influenciar secundariamente o controle de temperatura nesse componente. Nesse caso, a resposta da FIA não seguiu o mesmo padrão de proibição das propostas anteriores. Ela afirmou que só consideraria esse tipo de dispositivo ilegal se ele provocasse mudanças tão drásticas no sistema que estivesse sendo monitorado a ponto dele poder ser considerado um atuador. Uma outra sugestão era o uso de células de Peltier, e essa proposta também não recebeu um veto imediato. Células de Peltier são módulos termoelétricos de estado sólido que podem ser usados tanto para aquecer quanto para resfriar. Eles funcionam com base em corrente elétrica passando por dois condutores diferentes, o que provoca liberação ou absorção de calor na junção dos materiais. Com o uso de corrente elétrica, os blocos quadrados ou retangulares que compõem esses dispositivos podem ser acoplados em áreas que se queira aquecer ou resfriar. E é possível alternar entre essas duas funções mudando a direção da corrente. Essas tentativas de reduzir a temperatura interna da carenagem da roda poderiam incorporar células de Peltier em algum ponto da montagem que permitisse resfriar ou até aquecer componentes. Como não têm partes móveis, os dispositivos de Peltier atendem à parte do regulamento técnico que exige que tudo esteja rigidamente preso ao conjunto da suspensão.
A resposta da FIA foi a seguinte: acreditamos que o uso de dispositivos de Peltier para resfriamento nesta área não está coberto pelos regulamentos técnicos, mas não veríamos isso com bons olhos e buscaríamos excluí-lo especificamente para 2026. Ou seja, agora isso não está expressamente proibido, mas a FIA deixou claro que não gostaria que as equipes utilizassem esse recurso. Mas os projetistas não têm o objetivo de agradar a FIA. O único interesse deles é tornar os carros mais rápidos. Só as equipes sabem se é possível ou não incorporar dispositivos de Peltier na carenagem da roda de uma forma que não viole o regulamento e ao mesmo tempo ajude no resfriamento. Mas a posição da FIA certamente fez com que todos voltassem a pensar nisso. E mesmo depois da FIA ter aprovado o conjunto de freios e a carenagem da roda da McLaren em diversas inspeções, inclusive uma verificação específica após o Grande Prêmio de Miami, parece que a busca dos rivais por respostas está longe de acabar.